Você aí faz compras internacionais, hein? Então, muita atenção. 9 empresas já estão certificadas no Remessa Conforme, que é o programa da Receita Federal. Neste programa, a alíquota para mercadorias até $50 sobe de 0% para 20%. Atenção, já a partir de agosto, hein? 9 empresas já foram certificadas. Outras 8 estão em processo de implantação. Para aquelas empresas que ficarem de fora do Remessa Conforme, a tributação é bem maior. E quem chega para explicar tudo isso para a gente é a Bianca Xavier, que é professora de Direito da FGV Rio. Boa tarde, professora. Seja sempre bem-vinda ao Conexão. Minha primeira pergunta é o seguinte: tudo bem, a empresa faz a parte dela, vai lá, se cadastra, né, se credencia, mas o consumidor, ele tem como saber qual empresa está credenciada, ou seja, qual a empresa que vai cobrar menos imposto? Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Bom, sim, esses dados são públicos, tanto as que já estão cadastradas como as que estão em processo, né, de análise pela Receita Federal. Então, na página da Receita Federal, é possível o consumidor consultar e saber se aquela empresa ela está ou não cadastrada. Senão, ele vai descobrir de uma forma muito pior, né? Como assim? É o seguinte: quando a empresa ela está cadastrada no Remessa Conforme, né, o cálculo do tributo já está na própria plataforma, né? E quando o consumidor ele compra, já compra, né, o produto já tributado, ele é liberado automaticamente. Então, aquele contribuinte, né, aquele consumidor que não for analisar na Receita Federal, ele vai receber a cartinha para pagar o tributo, né? Então, quando não está nesse programa chamado Remessa Conforme, quem tem que pagar é o consumidor. Então, às vezes, ele descobre, né, da pior forma. Pois é. Olha, foi uma medida, essa questão da tributação, bem polêmica, né? A gente até acompanhou aqui no Conexão Record News, porque as empresas brasileiras alegavam uma concorrência desleal, né? E, ao mesmo tempo, o consumidor também busca ali um preço. Agora, essa forma, né, de adequação seria uma flexibilização, um jeitinho brasileiro para, tipo, olha, vamos então tentar atender um pouco de cada lado? Qual que é a sua avaliação, professora? Então, assim, tem uma discussão, né, e a gente acompanhou bem isso de perto, né, qual é a alíquota que deveria existir, né? Por quê? Porque no Brasil, uma empresa brasileira, ela paga PIS, COFINS, ICMS, né? São vários tributos, IPI, né? Então, quando a gente compara, né, são vários tributos incidentes num produto nacional. E aí, quando a gente importa, a gente tem que pegar esses várias siglazinhas, IPI, PIS, COFINS, e ver o quanto seria essa carga. E é difícil, porque a empresa brasileira, ela, ao mesmo tempo que tem uma alíquota X, ela tem direito a bater créditos, né? O sistema é muito complexo, né? A reforma tributária também está aí para melhorar isso. Então, é difícil a gente saber na prática, né, quanto que deveria ser cobrado na importação para igualar a carga tributária nacional. Então, imagina-se, estima-se que para alguns produtos, esse 20% que vai ser cobrado agora até os $50 é muito baixo e para alguns pode ser até muito alto. Então, eles fizeram mais ou menos uma alíquota média, porque, de fato, teria que se fazer produto por produto, uma verificação para saber qual seria a alíquota para ficar ali numa competição igual. E lembrando, né, que para valores maiores, né, a gente tem alíquotas também maiores. Então, respondendo objetivamente, né, difícil a gente saber se está protegendo ou não. Eu acho que só a partir de agosto a gente vai começar a ver o impacto disso, né, porque eu acho que também já entrou, né, no dia a dia do brasileiro. Então, não é só o tributo que fazia com que o consumidor não comprasse mais no Brasil. Tem a facilidade, né? Ainda assim, se a gente for comparar lá fora, né, a legislação trabalhista é mais flexível. Então, vamos ver como é que o brasileiro vai se comportar com essa tributação aí de 20% ou de 60%, né, nas compras internacionais. Pois é, a internet deixou tudo mais acessível, né, com impacto até na forma de consumo. Agora, professora, a empresa que não está no Remessa Conforme, ou seja, vai ter um impacto ainda maior. É bom a gente alertar isso para o consumidor, porque ainda tem também a questão do ICMS, né? É, exatamente, né? O ICMS sempre teve, né? E muita gente falava assim, não, no meu caso não tinha, porque realmente, gente, é
tanta encomenda chegando, né? Eu tive a oportunidade recentemente, eu levei minha turma, né, da faculdade para ir lá ver o Remessa Conforme chegando. É muita caixinha, muita encomenda. Então, acabava que alguns estados não tinham, né, uma fiscalização. Então, o que o consumidor ele tem que saber, que sempre teve ICMS, aí passou a ser 17 de ICMS, né? E agora a gente vai ter mais esses 20. Então, o que o consumidor, né, quando você for comprar agora, você tem que olhar primeiro, como foi dito aqui no começo da reportagem, olha lá no site da Receita, vê se essa plataforma que você está comprando já está cadastrada. Veja se os tributos já estão calculados, porque, caso contrário, quando você for receber essa mercadoria, ou melhor, você não vai receber essa mercadoria e você vai ter que pagar tanto o ICMS como o imposto de importação, que é essa novidade que passará a valer a partir, né, do próximo mês, né, do mês de agosto. Então, é fato, né, o consumidor ele tem que estar bem orientado, né, para ele não levar aquele susto, né? Eu achei que eu fosse comprar uma mercadoria por X e vai vir ali X mais 40, X mais 60, né? Lembrando que tem o ICMS e tem agora o imposto de importação, inclusive para os valores abaixo de $50. Pois é, e aí muitas vezes acaba não compensando. Por isso que é importante ter essa informação e colocar tudo na ponta do lápis. Agora, professora, tem uma outra notícia chegando aqui. A gente vai continuar falando de gastos online, então você que está aí do outro lado, segue aqui com a gente. Mas agora são os gastos relacionados a jogos digitais. Em Minas Gerais, por exemplo, um menino de 12 anos gastou R$2.000 no cartão de crédito da mãe. Só no ano passado, os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas pela internet. Este ano entrou em vigor a lei de taxação dos jogos online. Vamos entender melhor tudo isso? Primeiro, professora, como é que está o andamento da taxação de jogos das empresas que ficam fora do país? Então, a gente tem muita polêmica sobre isso, inclusive na reforma, né? Semana passada, né, foi incluído, a gente começou a discutir até o chamado imposto seletivo, né, que ganhou o nome de imposto do pecado, né, a partir de 2027, não só a tributação, né, que a gente já vê, né, nascendo, né, dentro do território nacional, né, mas principalmente, né, a possibilidade do chamado imposto seletivo, né? Lembrando que esse imposto seletivo que está previsto na reforma, ele é para bebidas alcoólicas, cigarro, né? Vai ter inclusive, né, sobre bebidas açucaradas, né, para desestimular justamente que o brasileiro consuma o cigarro, consuma bebida alcoólica, bebida açucarada e o último produto que entrou na reforma tributária e que vai ter uma tributação se o Senado aprovar, é bom lembrar que ainda não está valendo esse imposto específico, né, vai ser o imposto seletivo. Então, está havendo uma movimentação, né, do ponto de vista jurídico, tributário, de tributar, né? Lembrando que aquela pessoa que recebe o prêmio sempre foi tributada. Então, você apostou lá, ganhou 10 mil, né? Sempre teve que se pagar imposto de renda, né? A pessoa física que recebe. O que a gente está discutindo agora é a responsabilidade das plataformas, né? Qual vai ser a tributação das plataformas que também ganham dinheiro com isso. E aí, gente, qual é a grande discussão? E foi a sua pergunta, que é a pergunta, né, mais importante dessa discussão. A maioria dessas plataformas ficam fora do país. Então, será que a gente vai conseguir cobrar dessas empresas? Né? Será que elas vão, né, a gente vai aumentar a ilegalidade? Então, a grande discussão hoje é essa. Tributar é você criar uma lei. Basta o Congresso ter interesse político. Mas será que essa lei pega? Ou será que a gente vai ter mais ilegalidade? Né? É difícil, porque a gente está falando de algo que é online, né? Em sites que podem estar em países, né, em jurisdições que é difícil o Brasil fiscalizar. Então, isso vai ser um grande desafio. Pois é, e isso deve dificultar, inclusive, agora sobre o que eu vou te perguntar, professora, porque eu tenho um filho de 10 anos que de vez em quando pega o meu celular ali para ver um joguinho ou outro. Eu acabei de dizer que teve uma criança de 12 anos que gastou R$2.000. Nesse caso, né, é uma criança jogando, os pais conseguem reaver o valor, tem como protestar ou não? Tem que assumir o prejuízo mesmo?
Então, esse também é uma discussão enorme, né? Eu vi recentemente um caso também de uma pessoa que teve o cartão de crédito, né, invadido para fins de bets, e lá, né, contestando com a operadora do cartão, foi dito que não tem nenhum indício, né? Apesar da pessoa nunca ter jogado, que é o seu caso, não é o seu perfil de consumo, né? Deveria ser alertado que tem alguma coisa errada, mas uma coisa é relação de consumo, né? Então, o fato do menor, né? O fato de alguém estar usando o seu cartão, a gente pode ter algum tipo de fraude aí para ser verificada. Mas a responsabilidade, né, do acesso à internet, acho que os pais vão ter que ficar mais do que nunca, né, atentos para bloquear acessos, né? Ter veículos, né, de proteção dentro da sua casa e do seu celular, porque a internet é um território livre. Então, é difícil, né, da gente conseguir controlar também, né, não só de menores de idade, né, mas também as fraudes. Então, a gente vai ter que ter um cuidado redobrado, porque o vício é muito ruim, inclusive nas crianças, mas também a gente tem visto até adultos, né? Todos estão sujeitos a esse tipo, né, de vício, tanto é que entrou no seletivo porque é considerado um vício, é considerado, né, algo que faz mal à saúde mental, né? Então a gente precisa pensar, né, nessa nova forma, né, que o brasileiro, né, pegou gosto, né, de apostar e de brincar, e até que ponto isso é uma brincadeira, até que ponto a gente tem que conscientizar os jovens, né, quais são as medidas que a gente pode ter protetivas em casa para impedir o acesso a esses IPs, mas são milhares, né? Não é um site, não são 2 sites, então acho que a gente vai ter que ter um cuidado redobrado em casa, e o governo vai precisar tributar e correr atrás, né, justamente da institucionalização, né, de ter mapeado, né, esses sites para que tenha políticas públicas que ajudem, né, a conscientização da população a respeito dos vícios do jogo. Pois é, enquanto isso a gente tem que ficar de olho, muito atento mesmo, porque como a gente mostrou aqui, né, muitas empresas nem são aqui do Brasil, então no caso de problema, imagina o perrengue para resolver, né? Professora, muito obrigada, viu, pela participação, pela explicação, sempre é muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigada. Obrigada.